chegamos. Nosso Ibicast, como eu sempre dizemos, né? Ele é itinerante e nós acabamos de aterrissar no Rio de Janeiro, Brasil. Então começa hoje a nossa temporada Brasil. E hoje, Dê, quem é que a gente trouxe como primeiro convidado aqui? Nosso primeiro convidado do Brasil tinha que ser essa pessoa super especial, um super campeão em toda a sua carreira, Leovegildo Lins Gama Júnior. Porém, ele é conhecido como Júnior ou, inclusive, como maestro diante da classe com a qual ele transitou pelos campos. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Prazer estar com vocês aqui. Bom, vamos lá. Só vou fazer um agradecimento especial porque estamos aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na AGR Studio. E fez toda essa estrutura, que já virou, né? nosso local oficial de no gravação. Brasil. Vai ser sempre aqui. Ó, a estrutura é fantástica. Inclusive, porque a gente colocou esses fonezinhos assim, ó, que todo mundo coloca assim, sabe? E esses microfones funcionam. Gente, não é que nem um upgrade. Né? Mas enfim, vamos a isso. Obrigada, GR Studios. E vamos à primeira pergunta. E vamos iniciar Vamos iniciar esse bate-papo. E a primeira pergunta é exatamente essa. Que tipo de pergunta mais te fazem? Hoje, ou na vida, ou em toda essa carreira que tu diz, de novo, cara? Tem alguma dor que você não sente? Então, pronto. Perguntam? Demais. Muito. Normal, né? Porque eu estou chegando já nos 6,8. Pronto. E, naturalmente, as pessoas começam a te ver de uma forma diferente, né? Certo. Como um ex-atleta, né? Mas também te perguntam você, tá doendo o joelho, tá doendo o tornozelo, tá doendo alguma coisa? Eu digo, no dia que eu acordar e não estiver doendo nada, é porque eu parti. Já fui. Isso ele tá falando 6,8, ele é um atleta. Eu já tô 4,4, não sou atleta e sinto essa dor. E nunca começou a carreira de atleta, né, Renato? Aqui a gente pode mudar essa rodada de falar a idade, né? Vamos passar para outra rodada das perguntas? Passar para a próxima. Vamos passar E que tipo de pergunta tu não gosta de responder? Mas eu não tenho nenhum problema com nada. Né? Não. Se você me fizer uma pergunta agressiva, eu vou te responder no mesmo tom. Perfeito. Isso aí não tem nenhum problema. Se você fizer uma pergunta suave, vou te responder mais suave ainda. Perfeito. Porque eu acho que faz parte. Né? Perfeito. Não existe pergunta sem resposta. Fantástico. Depende exatamente daquilo que você quer saber e daquilo que eu quero responder. Com certeza, com certeza. E então, Renata, já vamos construindo o perfil comportamental dele. Porque tu viu, né? Que é assim, depende da forma que eu recebo, né? A gente gosta de brincar muito com isso, né? Mas todo mundo, eu acho que mais ou menos tem esse lado. Esse né? tipo de ação. Se você faz uma abordagem, né, de uma forma, você naturalmente vai ter uma resposta do jeito que você abordou. Se você teve uma abordagem diferente, você tem que estar preparado para saber que pode vir de tudo quanto é. Existe uma frase que é: a responsabilidade é do mensageiro. Então, a responsabilidade é sempre nossa na forma como você quer que o outro te trate. Porque tu starta, né? É como você começa, você vai ser tratado dessa forma. Eu vou dizer para você o seguinte, eu já estou trabalhando na televisão desde 98, quer dizer, já tem bastante tempo. E o meu primeiro diretor, né, que foi o saudoso Armando Nogueira, que foi um jornalista excepcional. Incrível. Né? O Armando foi a pessoa que me disse o seguinte no dia que eu... Só traz um pouquinho o microfone. Nossa produção falou que estava meio longe. Não estamos acostumados com esse microfone. E o Armando Nogueira me disse o seguinte, quando eu comecei a trabalhar como comentarista, sendo um ex-atleta. Então, critique sem ofender, né, e elogie sem bajular. Ponto. Perfeito. Para mim foi o maior recado. A minha faculdade de comunicação foi exatamente com as pessoas com quem eu trabalhei, que tinham experiência e me passaram isso. E quando o Armando me disse isso, eu falei, é isso aí. Perfeito. Sabe por quê? Porque quando eu jogava, naturalmente, existiam críticas, impossível você não ter, né? Mas existiam aquelas críticas que iam te ofender, né? Não só você, porque a partir do momento que você faz uma crítica daquela mesmo para pesada, alfinetar, sofre tua mãe, tua mulher, teus filhos, sofre todo mundo. Inclusive quem está do outro lado ouvindo.
A tua audiência também não fica feliz quando a pessoa está em casa assistindo a TV. Não é confortável. Não é confortável para quem está em casa, porque são pessoas que têm você como um ídolo, te respeitam. E aí, se você recebe uma pergunta que seja num grau de tentar te derrubar ou te colocar uma casca de banana para ver se você derrapa ali, ninguém fica feliz. Nem você, nem sua família e nem quem gosta de você e está assistindo. Por isso que eu disse que eu respondo no mesmo tom. Seja para quem for. Certo, é o certo. Independente de qualquer coisa. E isso valeu... Perdão, Renata. Isso valeu para sua carreira toda? Sempre. Sempre. E tu percebe que isso, no contexto futebol, também era algo que acontecia ou geralmente as pessoas não lidam dessa forma? Não, é lógico que tem gente que não consegue, na verdade, absorver isso e dar uma resposta à altura. Até sofre, aí vira caramujo, né? Entra dentro da casca e dali não sai. Quer dizer, a minha formação, eu sou nordestino, sou de João Pessoa, da Paraíba. Quer dizer, e dentro da minha casa sempre disseram o seguinte, só existem 2 caminhos, o certo e o errado. Aquele caminho do meio não existe. Então eu segui sempre um pouco toda a educação que eu tive, minha formação dentro da minha casa, que foi exatamente essa da correção, da retidão. E acaba tu criando um posicionamento, uma personalidade. Tu acaba criando uma estrutura que tu passa respeito para as pessoas. Elas, gostando ou não gostando, elas vão saber exatamente o que tu tá pensando. Então vão saber da forma que tem que lidar contigo. Então quando você chega num certo ponto, por exemplo, comentando o jogo de futebol, porque está escrito na minha testa Flamengo, né? Porque a minha vida toda foi lá dentro. Mas quando você vai comentar jogos dos rivais, né? Não é que você tenha que se posicionar. Eu digo sempre o seguinte, eu sou pago para comentar, eu não sou pago para torcer. Claro. Né? A minha torcida é completamente diferente. Quando eu estou de folga, estou em casa, ou vou ao estádio, como fui ultimamente levar o meu neto para ele conhecer o Maracanã. Mas quando eu estou comentando, eu tenho que ser o mais imparcial possível. Isso é fácil? Não é fácil. Foi muito treino? Não, isso você vai pegando com o tempo, Com o tempo, né? Então, esse respeito que você falou, para mim é o mais importante. Eu estava no aeroporto há algum tempo, já tem muito tempo atrás, e veio uma senhora, pô, Júlio, posso tirar uma foto com você? Eu falei, claro, tirei a foto com ela, pô, assina aqui, eu fiz uma dedicatória para ela, e ela estava saindo e falou para mim, você tem que deixar de ser imparcial. Eu falei, opa, isso aí é um grande elogio. Sim, sinal de que você está fazendo um bom trabalho, que você está sendo imparcial. Né? E vindo de uma flamenguista, então, eu falei, opa. A crítica dela era um elogio. Exatamente. Porque para ela era uma crítica. E eu queria fazer uma pergunta. À vontade. Desculpa te interromper. À vontade. O que é mais difícil, né? É estar dentro do campo e sofrer essas críticas e esses comentários de outros comentaristas quando você jogou, ou hoje ter que fazer essas críticas? Deve ser uma coisa meio conflitante, né? Você viveu esses 2 lados, como jogador e ouvir as críticas dos comentaristas, e agora você tendo que fazer, porque é uma profissão, né? Quando você está no campo, você sabe que isso faz parte da tua vida. Isso aí é impossível você passar uma carreira ou fazer qualquer coisa que não tenha crítica. Porque nem todo dia você acorda de bom humor. Né? A mesma coisa quando você vai jogar. Tem dia que é noite, como a gente diz, né? Eu costumo dizer pro meu irmão que quando ele aceitou a carreira de jogador de futebol, ele aceitou ser avaliado todos os dias. Não, isso já está embutido. Está embutido, vem no pacote. Vem no pacote. E não tem como fugir. É uma escolha. Eu escolhi ser avaliado, tu começa a ser avaliado com 8, 10 anos. E até hoje tu está sendo avaliado pela tua história. Pelo comentário que tu faz baseado na tua história. Então, dentro do campo você tem que ter equilíbrio, você tem que saber distinguir, por exemplo, quando a pessoa está fazendo uma crítica, que é uma crítica, é a famosa crítica construtiva, entre aspas, né? E aquela que é pejorativa. Quando você consegue avaliar um pouco esse tipo de situação, fica muito mais fácil. Hoje, comentando, quando eu posso dizer assim, o Alex Telles hoje não foi bem, é diferente de eu dizer assim, pô, o Alex Telles foi mal. Sim. Né? A forma o bem e o bom, né, é completamente diferente se você colocar o dedo e dizer, pô, o cara hoje foi mal. Não, você pode dizer, pô, o cara hoje não foi bem. Porque soa para a mãe, para a mulher, para os filhos, para qualquer coisa, completamente diferente. Mas como tu esteve do outro lado, é muito mais sensitivo para ti escolher essas palavras, porque tu sabe como chega lá. Lógico, isso aí não tem dúvida. Como essa forma chega. Eu já vivi isso. Exato. Quando você tem a vivência,
você tem a experiência, né, de situações como essa, fica muito mais fácil para você fazer o trabalho que eu faço, entendeu? Você precisa saber, mas tem colegas, amigos e companheiros que não querem saber. Eu ia citar exatamente não querem isso. saber, entendeu? E me deixa desconfortável quando eu estou do lado de um colega e ele faz esse tipo de que esteve, né, da mesma situação que a pessoa. Se ele pode falar... Parece que esquece, né? Parece que ele nunca esteve ali. Ou então está fazendo um tipo. Né? Tipo assim, tá vendo? Aquele cara ali é o cara que critica, que não sei o quê. Ou isso. Ganhou o quê? Para ganhar um posicionamento que nem sempre... É bom, né? É real. É real. Porque ele sai dali, ele passa a ser uma vaquinha de presépio, entendeu? E cumprimenta o jogador e fala com o jogador sem usar as mesmas palavras. Exatamente. Aí quer dizer que eu sou amiguinho. Não precisa ser amigo de ninguém. Você só não precisa ofender ninguém. Exato. Né? Só fazer aquilo que pelo menos um dia você deve ter sofrido. Fantástico. Fantástico. E tu precisou muito tempo para se tornar o comentarista que tu é hoje? Ou quando tu foi algo que tu já estava habituado a fazer isso no teu dia a dia, mesmo jogando de analisar? Porque eu sei que em 94 tu recebeu um convite do Parreira para ser observador, né? Isso, e acompanhar isso. E o quanto isso te ajudou na tua profissão hoje, de hoje? Na verdade, o convite do Parreira, ele veio meio que um prêmio de consolação, porque eu fiz parte da seleção durante o ano todo de 92, quando a seleção foi formada, né? E um dia o Zagallo, que trabalhava com o Parreirinha, falou para mim, pô, sabe como é que é, né? 94, você vai estar com 40 anos, tal, não vai ter nenhum jogador com a tua idade. Nós estávamos indo para o estádio de Wembley, imagina isso, para jogar um amistoso Brasil e Inglaterra. Sabe, aquilo ali foi como um balde de água me fria. Jogou dentro de um buraco, porque a vida, pelo menos a minha vida, foi feita através de objetivos. Qual é o teu objetivo? É isso aqui. Então eu me preparei. E a geração de expectativa, né? Tu criou a expectativa de, estava porque construindo eles um projeto. me deram essa possibilidade. Claro. Né? Certo. Se tivessem dito para mim lá atrás, né, ó, não vai ter chance para você em 94, eu tranquilamente teria abandonado até... Mudado o foco. Quer dizer, depois desse episódio, eu falei, qual é o objetivo meu? Vou continuar jogando para quê? Né? Já tinha conseguido chegar à seleção com 38 anos. Né? Aí eu falei, não, chega. Quando chegou, isso foi meio do ano, junho, julho. Quando chegou no final do ano, o Parreira, na antevéspera de Natal, me chamou e falou, ó, a gente está precisando de alguém que seja um observador, que tenha um contato com os jogadores, que possa exatamente trazer alguma coisa de diferente. Eu falei, é um prêmio de consolação? É. Mas, principalmente, em função dos caras que eu tinha convivido e jogado durante muito tempo, eu falei, vou encarar esse desafio. E foi uma... Encarar esse desafio, esse prêmio de consolação, como tu chama, como uma oportunidade. Ok, vamos fazer do limão uma limonada, então. Exatamente. Eu queria aproveitar e levantar uma questão que eu acho bastante interessante quando você comentou agora da idade com a qual você jogou na seleção avançada. Hoje, né, no futebol de 10 anos para cá, com todo o incremento de suplementação, de nutricionistas, fisiologistas, tecnologia, a gente vem percebendo grandes jogadores mantendo uma alta performance com uma idade considerada avançada para o futebol, né? Porque no passado você poderia começar a jogar bola com 20 anos, né? Até o seu caso, né? Mais ou menos esse, né? Profissionalmente, e terminava muito cedo, terminava com 32, 33. Você fez o contrário, você começou com quase 20 anos, né? Com 20 anos, e jogou em alta performance com 38, 40, numa época que não havia toda essa preparação, todo esse cuidado. E hoje em dia mudou. Os meninos de 16 anos que não estão em clube, eles perdem a oportunidade porque eles ficam velhos, com 16 anos. E estamos vendo grandes jogadores, né? Thiago Silva, enfim, aí em alta performance com 36, 38 anos, mas com toda uma preparação. O que você tem para dizer? Porque você é o total contrário disso. Mas isso eu acho que é a própria evolução, não só da medicina, mas também, né? Porque hoje, se você tem um garoto que vai
tentar a carreira de futebol, quando ele chega com 18 anos, ele já está velho. É considerado velho. As pessoas dizem, velho, pô, o cara com 18 anos ainda. Por quê? Porque foi encurtado esse período, entendeu? Que é essa transição que você faz, né? Das categorias de base para o profissional. Por exemplo, o Ronaldo, com 16 anos já... a gente dizia assim, caramba, esse moleque com 16 anos... Mas se você for olhar o Ronaldo com 16 anos, ele era um moleque mesmo, magrinho, né? Sim. Quer dizer, houve e aconteceu toda uma preparação quando ele foi para o PSV, né, para que ele se tornasse aquele cara que depois de 3 anos era um cara forte, que era normal tudo isso, né? No caso, vamos dizer, do prolongamento, né, da carreira dos jogadores, eu acho que o grande exemplo é o Zé Roberto, que jogou no Palmeiras, jogou no Bayern de Munique. Eu acho que você não precisa nem ser tão radical como o Zé, né? Porque o Zé abdicou de muitas coisas na vida para poder encarar aquilo ali. Maravilhoso. Eu me lembro que eu fiz um jogo na quarta-feira à noite, né? E na quinta-feira eu fui à praia de manhã, quando deu 9h30, estava o Zé correndo. Eu falei, pera, não acredito. Peraí. Tipo, jogou ontem? Não, ele acabou de jogar, era 11h30 da noite, né? Ele estava no outro dia correndo. Eu falei, e aí, Zé? Não, é só para uma relaxadinha. Relaxadinha? O cara correu 8 quilômetros, entendeu? Na areia. E isso mostrou exatamente o quanto ele tinha de responsabilidade e disciplina com o seu corpo. Verdade. O cara jogou até os 40. Eu achei que tinha chegado longe pra caramba, até os 40. Sim. Aí chega um cara jogando até 42, mas numa alta performance, mais alta mesmo. Podemos trazer esse exemplo que tu trouxe para um jogador em atividade no momento, que é o Cristiano Ronaldo. O Alex, convivendo com ele hoje lá no United, ele me disse, Ellen, um dia teve uma situação, o Ronaldo tinha feito o gol da vitória uma noite anterior numa Champions League, e eu cheguei o mais cedo possível no clube, enfim, para tratar, para fazer alguma coisa. Ele já estava na bike, e ainda quando eu cheguei perto, ele tapou e disse, quantos quilômetros tu acha que eu já fiz? O Alex disse, 3, 4. Ele já tinha feito 10 quilômetros. E ele estava ali, não tinha ninguém, só tinha ele. E ele já estava no clube. Então tu fala de um jogador extremamente renomado, que tinha sido protagonista numa noite anterior, e ele podia muito bem dizer, não, eu fiz a minha parte. Ele estava lá antes que todo mundo. Então daqui a pouco é um exemplo de um jogador de atividade que cumpre exatamente essa função que tu está falando. Mas eu vou dizer sinceramente, eu jamais radicalizei a minha vida, até mesmo durante a minha carreira, de deixar de fazer as coisas que eu gosto. Tá? Essas pessoas, elas abdicam disso aí. E precisa você ter uma cabeça muito boa para fazer isso. Sabe que eu tenho a impressão que elas não sofrem por fazer isso? Essas. Não sei. Eu tenho a impressão que não, que para elas é prazeroso. Não. Prazeroso isso. Deve ser, porque depois o reconhecimento que o cara tem... Então, eu acho que por isso que daqui a pouco para eles não é custoso, como seria para uma pessoa normal criar essa rotina tão disciplinada, que para nós parece tão intensa. É por isso que eu acho que nem todo mundo consegue. Por mais que queira, não consegue. Porque isso realmente... para muita gente é custoso. Eu acho que não enche em 2 mãos. Jogadores que chegam em alta performance... entre 38 e 40, não enche 2 mãos. Eu não lembro de vários. Eu não lembro. Não, mas eu acho que você pode fazer tudo isso sem precisar radicalizar, entendeu? E radicalizam demais. Sim, concordo. Pô, o cara deixa de viver única e exclusivamente. Pô, estou de férias, eu estou de férias, entendeu? E os caras não vão de férias. Não. Eles conseguem levar, sei lá, os aparelhos para continuar. Você pode fazer essas atividades de outra forma. Vai jogar um tênis, vai nadar, vai fazer alguma coisa. Mas o cara continua naquilo ali. Eu não consigo entender, né, esse tipo de comportamento. É prazeroso para eles? Deve ser. Senão não conseguiria fazer porque tanto depois, tempo. Quando acaba, vamos dizer, o início da temporada, onde está todo mundo subindo, ele já está estabilizado. Então, parabéns para ele, palmas para ele. E a vida? E a vida, o que é, meu irmão, já dizia Gonzaguinha muito bem. Lá atrás. Aproveita. Já que ele inseriu a música, nós estamos, né, completando agora 20 anos do Penta. Mas vamos voltar aqui mais tempo ainda. 40 anos da seleção de 82, que, tirando a seleção, vamos falar de um feito seu, Canarinho.
Mas não foi, a música não era Eu minha, sei, né? você... Eu só fui o intérprete. Né? Isso. Eu só fui o intérprete, muito a contragosto, para dizer a sério? verdade. Como assim? Porque quando meu amigo Alceu Maia, Alceu do Cavaquinho, meu amigo, meu compadre de 500 anos, o Alceu fala para mim assim, pô, tem uma música aqui que é a tua cara. E isso nós estávamos na Toca da Raposa, no Cruzeiro, toca o telefone, eu falei, aconteceu alguma coisa em casa. Não, é o Alceu. Caramba, o Alceu concentrado, pensando já em Espanha, Copa do Mundo. Aí tem uma música aqui que é a tua cara. Eu falei, Alceu, não tô preocupado com música. Tô concentrado, cara. A história é daqui a um mês, cara, vai começar a Copa. Não, mas eu vou te mandar. E me mandou um cassete, né? Pelo correio chegou o cassete. Eu peguei o cassete e botei e comecei a escutar. Aí chamei o Edivaldo, que era meu parceiro, né? Eu falei, Edeva, vem cá ver um negócio aqui. Aí quando eu botei lá e ele escutou, ele falou, cara, realmente isso aqui é a tua cara. Eu falei, Alceu, voltei a ligação para ele, falei, Alceu, não vai dar, cara. Eu vou chegar na antevéspera da viagem para a Espanha. Como é que a gente vai fazer isso? Ele falou, deixa comigo. Canta só o refrão aí, que é para eu tirar o tom aqui. Eu falei, como é que pode isso? Canta o refrãozinho aí. Eu cantei o refrão e ele tirou o tom e falou, pode ficar tranquilo. Quando você chegar, isso era numa sexta-feira, isso era numa segunda-feira, e eu voltava para o Rio, depois dos treinamentos, na sexta-feira, e a gente embarcava no domingo para a Espanha. Eu falei, Alceu, isso não vai dar certo, sabe? Eu falei, Alceu, eu estou pensando muito mais em outra... Não, vai dar certo, vai dar certo. E são algumas coisas que vão se encaixando. Um dos compositores da música foi contemporâneo do meu irmão, jogaram vôlei junto na seleção brasileira, o Memeco. Né? Eu falei, cara, o Memeco era amigo mesmo de ir para casa deles lá em Niterói, de samba, dessas coisas todas. Aí quando eu cheguei na sexta-feira à tarde, e o Alceu ainda fez uma recomendação, ó, amanhã a gente tem a gravação, fica devagar, para voz. Eu estava preso um mês, solteiro, preso em Minas, um mês, lá na concentração. As coisas vão se encaixando, né? Aí fui pro pagode, do amigo nosso de Friburgo, Telinho, lá Bartolomeu Mitre, num bar que tinha. Olha, Denise conhece. Ali é minha área, Aí conheci minha mulher. Mentira. Até hoje. Né? Quer dizer, sabia que ela existia, porque ela ia comer coisas lá do Pará, lá onde eu morava em Copacabana. Sabia que ela existia, era ótimo. Aí conheci minha mulher nesse dia. Saí de lá, eram, sei lá, 3 horas da manhã e tal, e tinha a gravação no sábado de manhã, 9 horas da manhã. Aí quando eu cheguei no estúdio, o Alceu falou, e aí, beleza? Eu falei, beleza. Descansou? Eu falei, descansei, Alceu, 5 horas. Tá, então vamos lá. A voz ainda estava quente. Do dia anterior. A vantagem de ter ficado até tarde, né? Já manteve a voz aquecida. Foi um negócio assim, primeira experiência, né, de você gravar, porque estavam as bases todas prontas. Quer dizer, foi chegar ali e botar a voz. Foi a primeira vez que você gravou? Foi. Porque depois disso aí tem uma longa história de gravação. Mas aí já é uma outra fase, né? Sim, mas sim, essa primeira experiência, para mim, caramba, eu saí de lá como se eu tivesse feito um gol. E foi a primeira? Foi a primeira vez. Foi a primeira vez. E foi rápido. E por que ele te escolheu? Ele sabia que tu gostava? Não, sabia. A gente estava amizade de vocês? Ah, não. A gente jogou futebol de salão junto. Desde os... Ele é um ano mais velho que eu, tinha 15. Aí ele te escutava cantar no chuveiro e pensou, o Júnior, quem sabe? Não, a gente cantava nos pagodes. Ele é um profissional da música, é um dos maiores cavaquinistas, talvez o maior cavaquinista do Brasil, arranjador, tudo isso. Imagina juntar Júnior cantando, tocando. Você toca qual instrumento? De percussão todos. Todos. Ah lá. Só não Elton, seu irmão. Alex. A gente montou uma banda Montou aqui. uma banda. Só com os nossos entrevistados. Porque o Elton toca cavaco, é verdade. Não, ele toca muito. Muito instrumento. O Não só Webcast cavaco. Show. A gente vai fazer um show com os nossos grandes nomes. Já pensou? E E ainda bota ele pra cantar o canarinho. Exato. Esse eu arquivei. Não cantou nunca mais? Não, a gente tem uma versão, né, que quando a gente chegou na Copa do Mundo, o Alceu, esse danado. Esse desgraçado. Ele falou, tu já viu a versão que tá do Canarinho? Eu falei, não. Aí ele cantou, né?
a versão é espetacular, entendeu? Porque isso faz parte do brasileiro, claro. né? Certo. E ficou. Então, mas de vez em quando rola, mas muito difícil de cantar. Não pelo que aconteceu, muito pelo contrário, porque foi o maior prazer e maior satisfação ter feito parte daquele grupo que todo dia 4 de julho, a gente não diz que é a independência dos Estados Unidos, né? A gente diz que é exatamente a independência da Itália, que foi no dia do jogo Brasil e Itália em 82. E vai completar 40 anos agora. Agora. Que data impressionante. Deixa eu te perguntar, agora falando da música mesmo, o quanto a música é importante para ti, falando de tudo isso, reunindo todo esse contexto, tudo que tu sabe tocar, o quanto a música é importante, foi e ainda é na tua vida? Eu, por exemplo, fui criado dentro de casa onde o meu bisavô era um artesão de violino, né? Eu aprendi a tocar pandeiro vendo meu tio, irmão da minha mãe, tocar. Quer dizer, a gente foi criado, eu e meus irmãos, né? Somos 4 irmãos. E a gente adora música. Onde a gente está tem que ter alguma coisa que tenha uma relação com a música. Só que ninguém tocava corda, né? Violão, cavaco, banjo. Só o meu irmão abaixo de mim que começou a tocar quase que por imposição. Falou, cara, parece uma bateria de escola de samba. Precisa de alguém para dar uma harmonia nisso aqui. Uma melodia no negócio. Aí ele aprendeu, ele toca direitinho. Quando nasceu o Rodrigo, meu filho, a primeira coisa que eu falei pro Alceu foi isso: Alceu, dá um toque no Digo aí para ver se ele vai. E nem precisou muito, porque o Rodrigo já também, toca. E toca bem demais. Né? Ele aprendeu, fez um mês de aula de cavaquinho e depois de um mês ele já estava tocando. Isso é. A veia instrumentista da família tá no DNA. O meu neto tá no também. DNA. O meu neto já com 3 anos, 4 anos, você dá um pandeiro na mão dele, ele não faz o movimento natural do pandeiro, mas você já vê que ele tem ritmo. E tudo dele é com música. É engraçado, né? Porque o futebol brasileiro é visto com essa associação do futebol e a samba música. E futebol, né? Samba e futebol. A gente entrevistou um técnico em Portugal, um português, e ele fala isso. Quando tem mais de 4 jogadores brasileiros, vira uma escola de samba. Vira uma escola de samba. Mas isso não às pelo vezes lado pode negativo, ser olhado pejorativamente, mas ele falou isso como uma forma positiva, né? Dessa alegria, desse ambiente de vestiário e dessa... E sempre tem, né? Mas é difícil para os europeus entenderem isso. Tá? Eu me lembro que, por exemplo, a gente usa, né, as oportunidades a nosso favor. Em 81, quando a gente foi jogar a final em Tóquio contra o Liverpool, os ingleses, naturalmente, todos comportados. Pô, a gente de agasalho, né? Eles entrando externo. Na subida para o campo, sentado ali, tocando, batucando. Isso tem registro, né? Essa era uma forma da gente até... não pensar naquilo que a gente ia fazer daqui a pouco. Aliviar a tensão. Né? E os caras passavam e diziam assim, esses caras estão malucos. Estão achando que é? Vão jogar um jogo importante. Perdeu o foco. E os caras estão batendo, né, batucando, não sei o quê. Mas sempre foi uma forma, né, não só nossa, vamos dizer, daquele período, mas se você for olhar na Copa de 70, tá Pelé tocando violão junto com Wilson Simonal. Né? Quer dizer, isso já vem de sempre. É histórico, né? Isso já vem de sempre. Então, quando a gente estava batucando, que os caras passaram rindo, aí você aproveita e diz assim, os caras estão rindo da gente, vamos ver se eles vão rir lá dentro do campo. Dá vira uma motivação, dá aquela motivaçãozinha. Você você vira a chave para trazer. Porque os caras não estavam achando estranho. Não era nada de dizer que... Nada disso. Era uma coisa estranha para eles. Por quê? É comportamento, né? Sim. E para o europeu, isso aí é... Quando eu joguei no Torino, né, para mim foi uma experiência, primeiro pela idade. Eu já cheguei lá completando 30 anos. Né? E a gente ia para o estádio, os caras dentro do ônibus, ninguém dava uma palavra. Eu dizia, caramba, completamente diferente. A nossa maneira de viver, para viver um jogo, era completamente diferente. Os caras compenetrados, como se aquilo ali também ajudava. Mas a nossa forma de ir para o Maracanã, quando a gente saía da concentração é essa. De concentração. É a música. Desceu do ônibus, acabou. Aí você começa a pensar. Gente, eu queria tanto, antes de trocar o tema, né? Porque ainda tem muitos assuntos sobre música, né? Porque tem samba, tem a Mangueira, enfim...
você não poderia cantar só um pedacinho do refrão, só para quem tá lá do outro lado ficar com saudade? De quê? Do Voa, Canarinho, Voa. Só um pedacinho do Ele refrão. falou que não ia Voa, cantar. canarinho, voa. Mostra pra esse povo que és o rei. Gente, porque, sabe por quê? A gente tá em ano de Copa, né? Isso é tão nosso, né? Para mim, eu acho que uma das coisas que a gente agora vivendo longe, né? Que as 3 aqui estão morando em Portugal. E eu sou do Rio do Rio, a Ellen do Sul, sempre saindo a Portela, né? Sou apaixonada, a gente sempre se cruza na avenida, nos camarotes lá da Marquês de Sapucaí. A gente tem uma característica que é do brasileiro, essa alegria, essa coisa contagiante, entendeu? Então eu ia pedir um pouquinho, porque acho que isso traz uma memória afetiva fantástica. O estranho seria se o futebol brasileiro não trouxesse a música associada. Não, esse seria o estranho. Não, a gente diz o seguinte, só ganha a Copa do Mundo se tiver samba na seleção. Mas olha, bem que eu acredito nisso. Se não então tiver... estamos bem esse ano. Tu viu que eu porque teve, teu né? irmão postou um vídeo lá, estamos bem. Jogando, tocando, né? Mas aí que tá. Agora uma pergunta. Eu vejo muito que o brasileiro leva essa cultura lá pra Europa, porque a gente tem basicamente uma colônia brasileira de jogadores jogando na Europa. Mas o quanto agora uma pergunta bem, né, saindo um pouquinho da música, mas falando em perfil. O quanto a Europa está influenciando nos nossos jogadores e vice-versa? Depende da idade que você foi para lá. Idade. Se eu tivesse ido para a Itália com 22 anos, eu acho que eu não teria voltado. Porque eu sou um cara, né, que me adapta. Você se adaptar a uma cidade como Torino era muito difícil para mim. Eu fui estudar um pouco o que era a cidade, né? E as pessoas que conheciam... Cultura. Tudo. Clima. Caramba, eu saí do Rio de Janeiro que você tem 25, 26 graus no inverno, como a gente está vivendo aqui. 20 graus pra gente, a gente tá de manga comprida e casaco. Eu fui para uma cidade onde você tem 8 meses praticamente de inverno. De inverno. Que você olhava pro céu e minha mulher já dizia assim, ó, hoje vai nevar. Eu falei, como vai nevar? Eu falei, olha lá, tá tudo cinza, mas era um cinza que ela já tinha essa percepção. Pô, meu primeiro ano, 33 anos que não tinha um inverno rigoroso, em 84. Justo aquele. Caramba. Tava te esperando, né? O inverno tava te esperando. E foi exatamente através dessas dificuldades que você começa a se superar. E é uma adaptação totalmente diferente do que é hoje. Porque hoje, por mais que tu saia, tu tem o mundo na tua mão. Tu consegue criar uma rede. Tu foi pra lá, é zero contato. Ligação era uma vez por semana, que era caro pra caramba. Caríssimo. Ligava uma vez por semana, depois dos jogos, pra falar com a mãe, com não sei o que e tal. Pra avisar, tô bem, tá tudo certo. Não, os jornais, por exemplo, tinha uma filial da Varig, na época, do pseudo-consulado em Torino, que não existia consulado, né? Mas era um pseudo-consulado, porque eles tinham uma espécie de... O cara se auto-intitulava cônsul, gente finíssima. E daquilo ali surgia, tinha uma Varig dentro ali. Eu pegava o jornal de domingo na terça-feira. Era ótimo, né? Porque você não tinha nada. Não tinha você outra não tinha nada. Como é que você fez durante 5 anos sem carnaval? Eu falei, sabe por quê? Porque eu não via nada. É bom. Tinha tele Não dói. Não dói porque você não tá vendo. Porque o carnaval é a preparação. Sim, né? sim. O que os olhos não veem, o coração não sente. Então você não vê, não morre. Você sofria menos. E, na verdade, era isso. Porque se você estivesse vivendo o clima do carnaval, escolha de samba enredo, não sei o quê, blá, 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 você já começa a criar aquela expectativa de desfile, né? E não tinha isso. Não existia. Então deu para viver? Deu. Ótimo. Né? E eu me adaptei de uma forma que eu criei o meu mundinho ali dentro. Né? A gente estava falando de música. Teve um senhor que trabalhava, que eles chamam de acompanhatore, que é uma pessoa que ele não faz parte da parte técnica, ele faz parte exatamente para fazer com que os jogadores estejam... Pô, Nino, estou precisando disso aqui. O Nino cuidava disso. E era um cara, adorava música. Pô, bossa nova para ele era... Eles amam. Tudo. Aí ele falou, pô, vou te levar num lugarzinho que era uma taberna, uma pizzaria em cima e tinha uma taberna embaixo. Vou te levar num lugar que eram uns amigos dele, tinha um cara que tocava acordeon, já eram senhores já. Tocava acordeon, tinha um cara que tinha uma percussão, uma coisa, e tinha um do violão. Vou te levar lá. Aí quando eu fui dessa primeira vez com ele, depois de um jogo, fui eu, minha mulher e o Rodrigo, que era pequeno. Fomos só nós 3. Aí eu falei assim, caramba, isso aqui, Nino, a gente pode trazer os
os outros jogadores aqui, principalmente porque você jogava no domingo, os caras que moravam, sei lá, em Milão, né? Os caras iam embora para casa, só voltavam na terça-feira de manhã, porque a segunda-feira era de folga. Eu falei, por que a gente não traz os caras aqui? Pô, a gente canta e tal, não sei o quê. Ele falou, será? Aqui é diferente. Eu falei, tudo bem, mas os caras que moram em Torino... Tá? Aí não custa tentar. Ué. Tinha o Zaccarelli, que era o cara mais velho do nosso grupo. Aí chamamos o Zaca e a Loredana, a mulher dele. Pô, vamos lá jantar, não sei o quê. Aí fomos. Na outra semana... Já levou mais lá. gente. Não, terminou... Aí eu ia cantar lá com os velhinhos lá. Sabe, aquilo ali se tornou... A gente conseguiu... reduto, né? A gente conseguiu criar uma harmonia, porque no final estávamos praticamente... Os caras deixavam de ir para casa para ficar à noite. E, na verdade, iam na segunda-feira e voltavam na terça. Porque aquele ambiente ali era extremamente favorável para aquilo que a gente tinha acabado de fazer. Você, depois de 3 taças de vinho, o nego dizia assim, pô, Zaca, aquilo ali, não sei o quê. Então você já resolvia o problema ali. No domingo à noite os problemas já estavam resolvidos, entendeu? Quando a gente voltava na terça-feira, já estava... Os pontos já estavam alinhados. Isso criou uma estrutura para todos nós, de forma... Primeiro, eu estava vivendo a minha vida como eu vivia aqui. Tá? Era uma forma de trazer um pouquinho do Rio de Janeiro para Torino. Sem dúvida. E, em consequência, a gente conseguiu juntar um time que era médio, que se tornou vice-campeão italiano, coisa que não acontecia desde 1986, 76. Quer dizer, qual é o segredo daquilo ali? Tudo bem, todo mundo tinha gente... O cara foi campeão mundial, o Docena, que jogava comigo, reserva na seleção de 82. Zaccarelli jogou a Copa de 74, 78. Tinha gente de qualidade. Em comparação com os outros, naturalmente, a gente estava um nível abaixo. Mas eu acho que o que fez a gente chegar onde a gente chegou foi exatamente essa união. Mas ainda hoje eu acho que é algo que acontece. Eu ia até mudar ali um pouquinho o assunto, mas com relação a isso. Você sempre teve esse perfil agregador de até juntar hoje. A equipe? A gente, obviamente, o seu nome é o imbatível falando de Flamengo, né? E não só como jogador, mas como esse agregador dentro de campo, fora de campo, das pessoas te ouvirem. E pelo que ele falou no começo, a forma de comunicação com certeza foi um fator para você ter essa qualidade, essa característica de juntar todo mundo te ouvir e de trocar esses feedbacks e ponto fraco, ponto forte, o que a gente vai mudar para o próximo jogo. Isso sempre foi uma característica sua? Eu acho que talvez até pela... Esse fato de você falar de agregador, muitas vezes minha mulher diz, pô, você está querendo sempre juntar 2 polos diferentes. Eu falei, por que não tentar? Porque às vezes você tem pontos, né, de 2 pessoas que se conhecem, mas às vezes não se abrem. Por exemplo, vou dar um exemplo. O Roberto Dinamite. O Roberto, quando a gente jogava, eu achava ele sonso, porque ele estava sempre assim. E ele me achava metido. E a gente nunca trocou 2 palavras. Olha só. A gente mora no mesmo condomínio há muito tempo, mas nunca teve uma relação dessa. As mulheres, né, já se conheciam por uma série de situações. Aí nós fomos para o Ceará para uma inauguração de um centro esportivo de um cara que eu não sabia que ele conhecia e ele também não sabia que eu conhecia. Não, e botou a gente na mesma casa. Que era um casarão danado. Aí quando chegou lá eu falei, é isso mesmo? Mas isso foi recente? Deve ter há uns 25, 30 anos atrás. Aí eu falei, é isso mesmo aqui? Imagina. Aí aconteceu. Finalmente os vizinhos vão se conhecer. Imagina a cena, né? Lá, no norte. No Ceará. Aí sentamos, começamos a tomar uma cerveja, fala disso. Caramba, nós conversamos a madrugada toda. Entendeu? E no final aí o cara é gente boa. E eu falei assim, caramba, olha só quanto tempo a gente perdeu. Sim. E quantas vezes acontece muito isso com as pessoas? Imagem, né? Olha isso. A gente julga. Pré-julga, né? Exato. Eu trabalho com essa questão da imagem e o que ela comunica, e que isso tem que estar sempre muito bem coerente com a tua personalidade, com quem você é, porque senão passa uma ideia diferente. Então é isso, é um pré-julgamento que você fez, obviamente. E ele também. E ele também, Então, quer dizer, era praticamente impossível. Se a gente morasse,
como ele morava na Ilha do Governador, se estivesse morando, jamais teria criado uma amizade tão forte como existe hoje. Entendeu? Então, esse negócio do agregador, eu tento. Pelo menos uma vez. Se não der certo... Tudo bem, pelo menos eu tentei. Mas, outro exemplo que eu vou dar. O time que eu joguei na praia, né, o Juventus, ele é de 1933. Né? Agosto de 33 foi quando fundaram o time. Então, todo mês de agosto, né, porque são muitas gerações, tem gerações já antes da minha que jogaram ali. A gente tem foto. Então, vamos armar um sábado para a gente estar junto, trazer as fotos, para que a gente possa relembrar e não deixar morrer uma coisa que para a gente é uma satisfação muito grande rever. Esse lado eu não vou deixar nunca de fazer. Agora uma bomba para Renata. O que ele é, Renata? É vermelho. Vermelho? É característica de personalidade. Sim, é isso. Ele tenta, e essa coisa de equipe, porém, é o que ele falou. Porque vou tentar existe, uma vez. porque isso são perfis de comportamentais, de personalidade, e geralmente a gente vai batendo papo, e durante o bate-papo a Renata já vai identificando e a gente vai tentando acertar. É um líder nato. Líder nato. E até a forma de comunicar, né? É isso. É uma forma direta, reta, porém com respeito, e ele dita a forma que ele quer ser tratado. Então, é isso que ele falou. Nele pode ser uma coisa... E ai de você se me tratar de uma forma diferente. Eu vou receber de volta. Eu vou receber de volta. Tu tem um pouquinho de vermelhinho também. Renata, vou te dar um outro exemplo, por exemplo. Eu estava no Torino, num derby, que é o jogo mais Juventus e Torino, por uma série de coisas sociais. Histórico, né? cultural. Aquilo ali é um negócio assim, eu nunca vi. O Grêmio e Inter. Não chega nem perto do que é Torino e Juventus. Futebol italiano é muito intenso. Aí quando eu entro no campo, o cara me diz assim, pô, tu já olhou ali do lado da torcida do Juventus? Eu falei, nem olho para esses caras. Eu vou olhar para o Juventus, vou olhar para a Maratona, que é o nome da curva que tem no Torino. Vou olhar para lá. Ele falou, não, olha lá. Aí tava, Júnior Esporco Negro. Eu falei, caraca, é isso mesmo? Aquela faixa ficou, acho que uns 15 minutos ali. Estou te falando de 1984. Tá? Aí quando saiu, não sei o quê, aí eu vi o jornalista perguntar para mim assim, você viu a faixa lá? Eu vi, o Antônio me mostrou a faixa. E aí? Eu falei, pô, melhor negro que juventino, né? Eu digo, é vermelho. Tac. Aquilo ali fica guardado. Uma hora responder mais nada. Fervilhando. Tac, acabou. É isso. Fervilhando. Fica ali e aquilo ali até alimenta pro bem, assim, tipo, eu vou entrar em campo e vou matar agora, em questão, por causa daquela faixa. Mas depois, uma hora sai. E sai numa classe. Você tinha que ver a cara do jornalista. Ele não sabia nem como continuar. Não fala mais nada. Uma dessa não fala. No dia da minha apresentação, o italiano tem muitas palavras, né, parecidas com a nossa. E tinha um cara sentado na primeira fila, um jornalista já com uma certa idade, que virou pro outro do lado assim e falou assim, por que esse cara veio fazer aqui com 35 anos? Aí eu perguntei pro Darwin Pastorin, que é um italiano que nasceu em São Paulo. Eu falei, Darwin, aquele cara ali falou isso aí? Ele falou, falou, mas deixa isso pra lá. Eu falei, não, deixa isso pra lá o quê? Aí eu perguntei para ele, você queria fazer a pergunta, o que é que eu vim fazer aqui com 35 anos? Eu falei, não é por dinheiro, porque a minha vida aos 30 anos já está 10 anos no Brasil, já está formada. Se você quiser, eu posso te mostrar meu imposto de renda, que você vai saber tudo aquilo que eu tenho. Eu vim para cá por quê? Porque todos os meus colegas, meus amigos e os maiores jogadores de futebol estão jogando o campeonato italiano, e eu quero viver isso também. Me dá 6 meses que você vai ver o que é que eu vim fazer aqui. E a resposta veio. Ele me pediu desculpa depois. Porque não dá para você engolir uma coisa que não cabe. Em certos momentos Cria não o cabe. desejo de resposta, né? Na hora. Eu vou usar uma frase que tu fez agora para te fazer a próxima pergunta. O que o Júnior ainda pode contribuir para esse futebol brasileiro na posição que tu estás hoje, como comentarista? Eu acho que é principalmente abrir os olhos para os jogadores jovens, né, aquilo que eles vão viver. Né? E principalmente junto aos dirigentes, esses caras que comandam o futebol, que precisa mudar. Né? Porque
as questões do racismo, as questões dos preconceitos, né? Isso eu acho que a gente pode contribuir falando, né? A ação fica muito mais difícil porque a gente não tem essa possibilidade de controlar exatamente essas coisas, entendeu? Porque Mas exatamente a gente hoje... tem que falar, tem que bater na tecla disso aí, para que as pessoas possam entender que o torcedor ele pode ir para lá, mas ele não pode chamar o cara disso, não pode chamar o cara daquilo ali. Não pode passar o limite da dignidade humana, né? E o que a gente mais tem visto aí, né? Principalmente isso, agora no futebol brasileiro tá feio. Tá difícil. Porque o cara acha que ele vai para o estádio, ele pode se comportar de uma forma que ninguém vai ver. Não é verdade. Entendeu? Hoje em dia não tem mais... Não tem mais essa. Acabou. A gente vive no Big Brother 24 horas por dia. Sim. Pela sua história e pela forma que tu sempre se posicionou como comentarista, a tua voz é muito ouvida e muito respeitada. E tu iniciou dizendo, mostrar para os jovens essa realidade. Tu sente que os jovens estão abertos a ouvir, hoje em dia, esse tipo de conselho? Ou eles estão... porque é muito frenético, principalmente aqui no Brasil, quando a gente percebe, o menino já está com uma vida profissional muito precoce. E, às vezes, esses conselhos acabam nem chegando ou nem entrando. O que é difícil, né? O que é difícil. Porque essa é a tua missão, isso é o que tu acha que tu tem que contribuir, mas também talvez seja o maior desafio. Mas se você massificar isso, eu acho que você consegue entrar na cabeça dessa. Porque eles começam muito cedo, né? E acho que esse é um problema. Porque se você começa com esse ritmo de... Porque para você chegar lá no topo, você vai ter que abdicar de muita coisa, né? E você começa hoje com 12, 13, 14 anos, você não vive, né? Você praticamente é campo, casa, videogame e só. É profissão desde criança. Eu soltei pipa, eu fui pra praia, eu joguei pelada na rua, fiz tudo isso que esses caras hoje estão praticamente impossibilitados de fazer, por quê? Tem um para dizer, não pode comer isso, não pode fazer isso. Caramba! Entendeu? Então o cara vai, quando chega com 28, 30 anos... Tá saturado. Aqui, ó. Tá saturado. Quero falar... Ele não quer saber mais. Aproveitar que você falou da praia para falar do beach soccer. Porque se as pessoas não sabem, é sempre bom a gente contar, e se sabe é bom relembrar, porque eu acho que as pessoas têm que ter crédito pelo aquilo que elas fazem. E, na minha ótica, você foi o cara responsável, para mim, um dos maiores responsáveis pelo sucesso do beach soccer mundial. Ok? Por quê? Você sabe aquele negócio da oportunidade? Exato. Só tem cabelo na frente? Exato. Eu queria que você falasse um pouco, porque eu acho que isso tem que ficar marcado, registrado, porque hoje se pratica beach soccer até em locais que não tem praia. Né? As pessoas, é campeã mundial. As pessoas colocam areia lá para jogar o beach soccer. E você foi um dos maiores campeões de beach soccer. Para mim, o maior jogador que eu vi jogar, que pelo menos que eu acompanhava, porque eu tinha prazer de ver jogando. Aquilo ali era meu habitat, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso. Mas foi uma coisa assim... natural. Natural e engraçada, porque o primeiro convite que eu tive para jogar esse esporte que eu não conhecia veio do ítalo americano, que é o Giancarlo Signorini, que hoje mora em Nápoles, ele morava em Nova York na época. Ele falou, chamou para jogar futebol de areia, né, que a gente diz futebol de areia, com a galera de São Paulo. E, gente... Os caras não tem praia? Não, a praia tem praia, mas é praia de areia dura. É areia dura, não é areia mole. Acostumado com o Rio de Janeiro. E eu já conhecia alguns deles. O João Paulo, que tinha jogado na Itália também. Aí eu falei para minha mulher, eu falei assim, amor, vamos lá em Miami. Primeiro a gente vai fazer umas compras. Pô, Miami é legal pra caramba, vamos lá. Quando eu vi Brasil, Estados Unidos, Argentina e Itália, foi o torneio que eu fui jogar, eu falei, caramba, isso aqui é a cara do Rio de Janeiro, é a cara do Brasil. Aí terminei virando amigo do Giancarlo. E ajudei ele, na verdade, também, a trazer o esporte para cá, para fazer tipo o beach vôlei. Por quê? O beach vôlei já era sucesso no Brasil há bastante tempo. Eu falei, isso aqui é uma coisa que pode dar muito certo. Porque o beach soccer, ele se diverte. Quem joga, quem está em casa e quem está na arena. Isso é uma coisa muito difícil de acontecer. Muito. Você não vê 0-0, você vê jogo, plasticidade, jogadas maravilhosas.
Aí eu comprei essa ideia, eu tinha parado de jogar, aí terminei ficando 8 anos, fiquei de 93 até 2001. Eu já estava com 47 anos. Exato. Ainda jogando, e eu me divertia. Sim. Aí a gente traz outra coisa do negócio de agregar. Trouxemos alguns caras, né, que jogavam na praia, alguns que jogavam futevôlei, que viviam a vida do carioca, de verdade. Né? Sim. Uhum. Quando os caras chegam, falam, ó, aqui a coisa é diferente. Vocês estão na TV Globo todo domingo às 10 horas da manhã com a audiência lá em cima. Lá em cima. Olha o comportamento. Se você fizer uma coisa assim, e martelava a cabeça dele, dizia, neném, presta atenção, vai comemorar gol de um jeito diferente. Que era uma coisa meio irreverente que... Assim, que às vezes chegava no limite ali da... As pessoas, ó, presta atenção. A linha é muito tênue, né? E esse foi o grande legado que a gente fez. Eu, Zico, Edinho, Cláudio Adão e o Paulo Sérgio, ex-jogadores que começaram aquilo ali. Que foi colocar na cabeça deles que aquilo ali era uma coisa séria e profissional. Que eles poderiam tirar proveito de uma brincadeira que começou acontecendo e daquilo ali virar uma profissão e virar o ganha-pão. Como terminou virando o ganha-pão desses caras, entendeu? Esse eu acho que foi o grande legado da gente de botar na cabeça desses caras que a coisa poderia acontecer, tanto que hoje, campeonato mundial, a FIFA chancela. Né? E isso foi o grande, vamos dizer assim, a grande contribuição que a gente deu para o desenvolvimento do esporte. Dentro da quadra a gente fazia, quer dizer, eu que cresci jogando na areia, quer dizer, para mim era muito mais fácil do que para o Zico, que morava em Quintino, que jogava de vez em quando. Entendeu? O Edinho já era do Leme, já tinha uma outra também. Quer dizer, para a gente era fácil. Aí a gente ficou 6, 7 anos dominando a coisa. É o que eu falei, a gente se divertia e divertia as pessoas que estavam vendo, não só em casa, na televisão. Mas lá. Porque o que aconteceu comigo? Tem gente que eu encontro, a garotada diz assim, pô, o Júnior da praia. Porque os caras não me viram jogar no campo. Sim. Os caras só me viram jogar na praia. Na areia, né? Na areia. A gente não pode deixar de falar de Flamengo, né? A gente estava evitando que eu sou vascaína. Pronto. Que eu sou vascaína é verdade, mas não é mentira que a gente estava evitando. Eu ia te responder, mas vou... Não, tô brincando. Em respeito a Miriam, sua mãe. Olha aí, ó, a resposta, né? Não, porque ela falou exatamente para dar uma alfinetada. Não, tô brincando. Olha só como é que são as coisas. Vou encontrar um outro episódio que aconteceu comigo nisso aí. Esse meu treinador, quando eu cheguei no Torino, ele tinha sido campeão, o último campeão em 1976. Cara, como ele lembra as datas, né? Adoro. Desculpa. Ele era adorado pela torcida. Só que as pessoas conheciam ele da forma como ele queria que as pessoas vissem. Não no dia a dia. Tá? Uma pessoa invejosa. O cara chegou um dia para mim assim, pô, por que você parou aí para dar o treino? Eu falei, ô, mister, peraí. Acabou o treino, acabou. A minha vida, eu tomo conta dela. Eu decido. Por favor, hein? Vamos parar. Foi o primeiro sinal que eu digo, esse cara tem inveja. Sabia? Eu incomodo ele pelo fato de parar no frio danado com a molecada, tirando foto. De dar atenção. A coisa foi acontecendo. No primeiro ano, a gente foi bem demais, vice-campeão italiano, papapá, e ele me comparou a Platini. Muita pretensão dele, né? Pelo amor de Deus. Eu sei até onde eu posso ir, aquilo que eu valho. No segundo ano, mais ou menos, no terceiro ano, quando as coisas não vão bem, começa a ser externadas todos os problemas que estavam acavalados dos anos anteriores. Né? Aí começa dali, dá uma espetada aqui, fala ali, tinha jogo dentro de casa que eu não estava jogando bem, e ele não me tirava, não me substituía, porque ele sabia que ia ter uma manifestação negativa. E os jogos fora, muitas vezes eu via que eu estava jogando bem, aí ele me tirava. Caramba, isso vai acumulando. Enchendo. Teve um jogo em Verona, ele me tirou na metade do segundo tempo, e eu sempre saí sem reclamar. O cara manda, tudo bem. Quando chegou no vestiário depois do jogo, aí você passa por uma zona mista, tinha um jornalista, o cara falou, tu viu o que o mister falou aí? Eu falei, o que ele falou? Ele falou que ele não é babá, que ele não está aqui para ficar tomando conta de ninguém. Eu falei, não estou entendendo.
por que ele falou isso? Ele falou, porque parece que você saiu não satisfeito. Eu falei, não, ele mandou eu sair, substituir. Meu colega, inclusive, o Piled, entrou, fez o gol. Maravilha, tudo isso. Aí voltaram para ele uma pergunta de novo, né? E eu já não sabia. Quando chegou na segunda-feira, o cara, um dos jornalistas, telefona para minha casa, pergunta, você viu o que saiu no jornal aqui? Eu falei, cara, eu não leio o jornal de segunda-feira porque eu sei aquilo que eu fiz, eu não estou preocupado com isso. Ele falou, então vai o seguinte, esse cara é meu amigo até hoje. Ele falou, pega o jornal e dá uma olhada e depois eu te ligo mais tarde. Eu falei, caramba, vou ter que descer para comprar jornal. Eu comprei. Ele simplesmente disse que ele não era... que ele não era babá e que se fosse assim eu precisava de um assistente social. Caraca! Estampado no jornal. Absurda. Era a pior coisa que ele poderia ter feito na vida dele, né? Aí eu mostrei para minha mulher e falei... O Júnior se abasteceu, né? Leu e deu aquela... Falei, dá uma olhada nisso aqui. Aí ela ficou mais injuriada que eu. Aí eu falei, tá bom. Aí o cara me ligou. Quando ele me ligou, ele falou, pô, tu leu? Eu falei, li. E aí? Eu falei, se eu preciso de um assistente social, ele precisa de um psiquiatra. Ele não precisa de um psicólogo, ele precisa de um psiquiatra. Tomar um remedinho. Porque eu sabia da vida dele. Eu sabia que ele tinha batido de carro e quando ele ia entrar no poste do lado dele, ele virou, bateu do lado do copiloto, do amigo dele que morreu. Que o goleiro pegou ele por aqui e botou em cima, por quê? Porque o cara estava dando em cima da mulher do cara. E eu sabia de tudo isso, mas isso para mim é o problema dele. Mas a partir do momento que eu dominava a língua já perfeitamente, assistente social, você falou, não. Aí não, aí não. Ele está querendo me jogar porque aí não, meu amigo. De volta para o terceiro mundo eu vou, mas do jeito que eu quero, não do jeito que ele quer. Né? Querer desconstruir a tua imagem para ter justificado o que ele vai fazer de errado. Aí o cara falou para mim assim, tu tem certeza? Eu falei, não, tenho certeza sim. Pode escrever isso aí. Se você não escrever, você nunca mais vai falar comigo. Pô, o cara me ofendeu, eu vou ofender ele do mesmo jeito. Acabou. É o toma lá da cá, né? Aí, quando saiu no jornal no outro dia, meu Deus do céu. Virou uma confusão. Me liga meu diretor, disse assim, cara, tu tá maluco? Eu falei, não tô maluco não. O que houve? Eu falei, você leu o jornal? De segunda? Ele falou, li. Você viu o que o mister disse? Que eu precisava de um assistente social? Não, li. Eu falei, então você acha também que eu preciso de um assistente? Não, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que ele está certo. Pô, mas você dizer pro cara que ele precisa de um psiquiatra, eu falei, ele me deu um tiro de 45 e eu dei um tiro nele de bazuca. Cada um atira com o que tem. Não mata do mesmo jeito. Isso. Aí tenta costurar aquelas coisas, aí então acontece. Essa harmonia que lá atrás tinha acontecido, acabou. Já tinha... Claro. Eu me sacrificar por ele, de jogar com um tornozelo inchado, com dor, zero. Deu. Acabou. Deu. Teve chance. Já era. Entendeu? Pronto, vamos voltar para Flamengo. É assim, se nós for falar de Flamengo, a gente precisa de outro episódio. Talvez mais de um, né? Mais de um. Não vai ser outro, vários episódios. É isso. Mas eu queria te perguntar, qual é a primeira memória que tu tem da tua relação com o Flamengo? Qual foi a primeira vez assim que tu e o Flamengo se conectaram? Primeiro meu pai era fluminense, meu tio, avô, irmão da minha avó era fluminense e me levavam para os jogos, né? Muito bem. E minha mãe era flamenguista. Muito Você bem. tá muito quietinha. Muito bem. Você tá muito quietinha aí. Eu tava bem em jogos. Eu jogo Fluminense. Mas a mãe era Flamengo. A mãe sempre domina, não tem jeito. Isso é verdade. Isso é verdade. Então, nós fomos ver um jogo em 1963, eu tinha 9 anos, o meu irmão tinha 11, com meu pai e esse meu tio. Só que a gente não conseguiu entrar no estádio, no túnel que levava para a arquibancada, a gente não conseguiu entrar nesse túnel. Aí meu pai falou assim, pô, vamos lá para Geral, lá embaixo. Eu falei, pô, pai, não dá, eu não vou ver, eu sou pequeno, o Lino, meu irmão, já era... Não vou ver nada. Ele falou, não, fica tranquilo, eu te boto. Eu vi o jogo todo nos ombros do meu pai. Nossa. Acredito no negócio Foi o primeiro dele. jogo? Era um Fla-Flu. E eles, torcendo pelo Fluminense. E terminou o Flamengo ganhando, né? Foi 0-0 o jogo, o Flamengo foi campeão. O tiro deles foi pela culatra. Bem que tentaram. Bem que tentaram. Tentaram de todas as formas. É o que eu digo pra eles, pô, tu era Fluminense. Eu falei, acha uma foto minha com camisa do Fluminense. Não existe. Não vai achar. Não, e eu ia pros jogos já um pouquinho mais
mais velho, com meus amigos de Copacabana, a gente ia para os jogos do Flamengo, mas eu não queria que eles soubessem, para evitar, sabe? E como tu descreve? Se tu pudesse descrever toda essa tua trajetória no Flamengo, se alguém te perguntasse, alguém que não te conhece, dissesse, Júnior, o que é o Flamengo? É a minha vida. Né? Passei grande parte da minha... Porque o Flamengo me formou como profissional e como homem, né? Tive muita sorte de ter treinadores, né? E alguns dirigentes, porque nem todos foram tão legais. Como tudo na vida. Mas esses caras me ensinaram muita coisa que serve até hoje, né? Por exemplo, em 1974 eu tinha saído do juvenil para o profissional, sem muita possibilidade de jogar no time profissional ainda, porque era ser recém-promovido. E o Jobert, que era o treinador na época, eu tô lá com aquele meu Black Power arrumando lá e tal. Aí ele chega para mim assim e falou, garoto, presta atenção que você está no deserto, mas daqui a pouco pode estar no oásis, hein? Falei, caramba, ele me mandou um recado aqui, né? Aí cheguei em casa, falei para minha mãe, eu falei, pô, o Jobé me disse assim, ela falou, ele tá com alguma coisa para você aí na frente, né? Para te mandar um recado desse. Um mês depois ele me levou para uma excursão já com o time profissional e me deu a primeira oportunidade para jogar no... Quer dizer, esse cara eu tenho uma gratidão muito grande por ele. Né? Porque ele foi o cara que me deu a primeira oportunidade, entendeu? Que me viu como um cara que poderia ser profissional. Depois eu tive o Cláudio Coutinho, já em 76, 2 anos depois, na Olimpíada, meu treinador, que era uma pessoa espetacular em todos os sentidos. Ele não era um treinador de futebol, ele era um psicólogo, ele era um pouco de tudo isso. Um perfil diferente já naquela época. Né? Foi um cara que me mostrou, até, por exemplo, eu sou um cara que ama o relógio, né? E foi o cara que, naquela época eu já gostava. E ele também. Aí ele me viu uma vez na vitrine olhando, ele falou assim, ó, esse daqui você pode comprar que é pro resto da vida. Eu comprei. Depois fui assaltado e me... A minha maior dor, no dia que o cara levou meu relógio. Falei assim, caramba, o relógio que o capitão me falou para eu comprar para ficar com... Pra vida toda. Com aquilo ali. Então, essas pessoas têm, de alguma forma, né? E o pior é o seguinte, com o capitão, no dia que ele morreu afogado, né? Eu estava com ele, lá no Marimbás, que era um clube de Copacabana, no final ali, que ele jogava vôlei ali. E eu fui lá encontrar com ele tinha voltado dos Estados Unidos e tal. E o amigo chamou ele para ele fazia pesca submarina, foi. E a gente estava saindo para almoçar. Aí o cara chegou e chamou ele para dar um mergulho. Ele tinha 10 meses que ele não mergulhava, que ele estava morando nos Estados Unidos. Ele falou, tu me espera? Eu falei, espero. Quer dizer, estou esperando até hoje, né? Porque ele, infelizmente, não voltou desse mergulho. E eu não conseguia acreditar naquilo que eu estava vivenciando com essas pessoas. Caramba. Então, essas muito pessoas... Jovem também, muito 44 anos. Muito jovem. Enfim, essas pessoas... construíram o Júnior de hoje. Como o Carlinhos, que foi meu último treinador, né? Eu 92. Acho que não tem história do Flamengo sem Júnior. Sem Júnior. É uma coisa que se mistura. Ainda bem, né? Não, é uma coisa que se mistura. A sua história e a história do Flamengo. Está escrito aqui na testa. Não tem jeito, não tem jeito. E muitas vezes o cara não fala nem meu sobrenome, eu não falo meu primeiro nome, eu faço o Júnior do Flamengo. Exatamente. E você ser identificado por isso é porque você fez alguma coisa. Você deixou uma marca, deixou um carinho. E é engraçado, né? Porque eu estava falando com elas aqui quando a gente estava vindo, meu irmão é vascaíno doente, mas... É engraçado como o futebol é tão bom, assim, como ele é agregador, que ele mandou uma mensagem aqui, ele falou que tá indo entrevistar quem? Aí eu falei, ele falou, putz, é muito engraçado porque eu vivi muito Vasco e Flamengo, e obviamente com muitas derrotas e muitas vitórias, mas mesmo na derrota, o futebol, ele passa uma coisa tão boa, que ele mandou um áudio, ele falou assim, putz, foi tão frustrante pra mim, por exemplo, ver alguns jogos do Flamengo, aquela torcida, aquele Maracanã, alguns gols que o Júnior fez, exatamente, empolvoroso, assim, e é tão bonito de ver isso, e a gente falou, putz, isso é muito legal, né, porque é um outro time, é um time adversário, um dos maiores rivais, mas fez parte também da história dos rivais. Ver o Júnior jogar é uma história dos rivais também.
E ver isso como um ídolo também. Putz, eu vi o Júnior jogar e o Vasco não foi tão bom, mas isso fez a história também de muitos... Então, eu vou te contar mais uma. Quando eu comecei, que eu parei de jogar e comecei a fazer comentário, ia fazer jogo em São Januário. A torcida jovem do Vasco tem uma sala que a gente, para chegar na cabine, você passa por essa sala. E a gente chega normalmente 1h30, 2 horas antes. Quando eu comecei, os caras me olhavam assim meio torto, meio atravessada, né? Pô, flamenguista aqui dentro, aquelas coisas de sempre de torcida. Isso no primeiro ano. Os caras pegavam um bambu e tinham umas antenas na cabine, os caras davam com aquele bambu nas antenas. E gritavam, ô Júnior, viado. O tempo todo aquilo ali. Isso no primeiro ano. No segundo ano você já falou, oi, como é que é? Não sei o quê. No segundo ano acabou. Acabou, já era. Acabou. O respeito que os caras tinham. Por quê? Porque eles viam que eu estava comentando o jogo, alguém disse, o cara está comentando o jogo, está comentando, imparcial, não está torcendo. Entendeu? E isso me deu a possibilidade hoje de passar o Januário sem problema nenhum, sem zero de problema. Né? Mas naquela época, o início, caramba. É porque o início confunde mesmo. Confunde. Essa confusão do Júnior do Flamengo. E vamos colocar uma outra situação aqui. Um menino hoje chega pra ti e diz, Júnior, tô indo jogar no Flamengo. Que conselho que tu dá pra ele? Porque o Flamengo não é qualquer time. Não tô dizendo que outros times, enfim. Mas o Flamengo, ele tem uma história, ele tem uma torcida muito pesada e ele tem uma identidade muito grande no futebol brasileiro. Uma identidade muito única, né? Um peso. O que tu diria para um menino que diz assim, ó, Júnior, tô indo jogar no Flamengo? Se prepare, que é pesado. Em todos os sentidos. Seja no infantil ou seja no profissional. A cobrança é praticamente a mesma. Então, os jovens, principalmente os garotos que hoje vão encarar... Porque eu digo sempre o seguinte, gente, eu fiz a coisa que eu mais gostava na minha vida e me pagavam para fazer isso. Entendeu? Então o cara tem que saber, ele vai ter que abdicar de algumas coisas, né? Por exemplo, eu saía de Copacabana, pegava um ônibus na Avenida Atlântica para vir para São Conrado, que era a concentração do Flamengo. E eu passava em frente ao Barro, que a gente frequentava na Figueiredo Magalhães. E estava todo mundo ali. Tinha acabado o jogo do Juventus. Pô, não sei o quê, uma parte chega, cara, vou concentrar, pô, amanhã tem jogo. Doía. Mas, pô, quando eu estreiei, né, no profissional, já não doía mais. Eu já tinha a compensação daqueles, né, sábados à noite que ficava ali, que deixava de ir pro samba, porque eu estava no Maracanã fazendo aquilo que eu gostava. Quer dizer, era uma conquista minha. E ao mesmo tempo tu fala que é pesado sentimentalmente também, porque o Flamengo, ele querendo ou não, ele entra na vida do jogador de uma forma muito intensa. Até mesmo porque você tendo o maior número de pessoas que torcem, né? Quer dizer, isso já cria, né? Você já passa a ser tá no foco do... A atmosfera é muito única, né? Quando ela é favorável, é um negócio assim... De arrepiar. E quando muito. não é, também. Eu digo sempre, no Flamengo tudo é super mega dimensionado. Seja a favor ou contra. E pior ainda quando é contra. Quando é contra. Eu vivi no domingo passado, fui levar o meu neto para ele já começar a se... E eu vi uma manifestação da torcida em relação ao treinador que eu nunca tinha visto na minha vida. 60 mil pessoas mandando o cara para aquele lugar. Falei, caramba, é insuportável. Sim. Isso é uma coisa que a gente vê no Brasil e não vê na Europa, né? Por exemplo, agora o Liverpool perdeu e a cidade recebeu eles como vencedores. Isso a gente não vê aqui. Segundo lugar no Brasil é o último. Existe. É cultural. Por isso, até a gente, quando entrevistou o Rui Vitória, que é um técnico português, ele falou isso. Eu tenho muito receio de ir para o Brasil, porque no Brasil isso é muito... Enquanto está ganhando, você é ídolo. Agora, você perde você já virou nada. E a torcida vem em cima. E ele diz que isso que é um dos fatores que impede ele hoje de ter decidido pensar. Vir para cá. Exato. Porque ele trabalha com projetos muito extensos, né? Geralmente são extensos. E o Brasil tem essa oscilação. E no Flamengo, mais ainda. É uma oscilação... Os clubes de massa, em geral. Né? Latente. Porque a torcida tem voz. Muito. E ainda mais hoje com rede social. Pois é. Muito.
Quer dizer, isso tem uma influência muito grande até no comportamento de dirigente. Eu me lembro que o Adilson Monteiro, presidente do Corinthians, né? Quando ele teve que mandar o Silvinho, que era o treinador, embora, que foi o cara que ele trouxe, que tirou o Corinthians, que estava quase na zona de rebaixamento, e colocou na Libertadores. Ex-jogador do clube, um cara extremamente profissional, competente, tudo isso. Mas a torcida, ela criou uma onda tão forte contra o Silvinho que ele foi obrigado a demitir o cara. Não existia outra saída. E você viu o constrangimento dele de ter que dar essa notícia. Dá para você avaliar o quanto o negócio de rede social hoje tem. Sim, impacta. Impacta nisso. Vamos para os nossos quadros? Vamos. Então. Temos um quadro. Isso. De primeira. A gente, na verdade, era de prima, porque nós todos somos brasileiros, mas a gente falava isso na Europa, ninguém entendia nada. Então a gente teve que passar pro de primeira. Ô, Rê, posso trocar a ordem um pouquinho? Pode? Vamos fazer o Atende Aí antes? É verdade. Vamos fazer o Atende Aí? A Ana Paula tá quase tendo um surto. Ela errou! Então, Júnior, a gente tem um quadro que se chama Atende Aí. Que você, enfim, pensa num nome que talvez gostaria de vir passar esse momento que nem você passou agora. Não que foi eu tão acho ruim, que né? Foi tranquilo. Não, pelo amor de Deus. Foi um prazer. Um momento especial que você acha que aceitaria. A gente falou de música, né? Tem um cara que é amigão meu, parceiraço, que é o Xande de Pilares. Adora futebol. Se o Xande de Pilares sentar nessa cadeira... Assim, gente, eu vou falar da sua vida Conta, particular, à vontade. A menina aqui, a única novata, novinha, que tem saúde pra isso, ela tá virada porque ela foi pro pagode ontem. Eu fui pro pagode ontem, saí do pagode às 3, 4 horas estava maquiando, 5 horas estava indo pro aeroporto. Porque se tu me... Pessoa jovem, que se eu faço isso hoje, eu tô aqui o caco. Mas trabalho em primeiro lugar, tô aqui pronta e inteira. Mas Xande de Pilares, olha, Gente, porque o Xande fala fantástico. de futebol, né? Tem uma trajetória de vida muito legal. Bacana. Será que vocês ele te vão se atende? divertir. Com certeza. Quer tentar? Agora ligar? Não, ele teve outro show do Zeca no bar do Zeca Pagodinho, meio-dia pra ele é 6 horas da manhã. Não me atrevo. Mas ó, tá aqui, hein, Tá aqui Xande? registrado, Xande. Vou avisar ele, vou mandar uma Inclusive, mensagem. estamos aqui no Rio, a gente pode até... É verdade, se tiver temporada. Xande, se tiver algum show, pode chamar que nós vamos lá. A gente vai no com show você e no depois show. traz pro Webcast. Adorei o nome, hein? Ó, eu particularmente adorei o nome. Imagina. Agora vamos pro de prima? Vamos. Porque aqui no Brasil dá pra chamar de prima. Vamos voltar pro nome original. De prima. Bom, o de prima são algumas perguntas. Aquele Bate-bola. Rápido. Resposta rápida, que vier sempre a mente. Sem problema. Você já me conhece. Tudo tranquilo. Fala com carinho. Tá tranquilo. Não tem. Olha, não tem nenhuma pergunta maldosa. Com duplo sentido. Não. Aqui o objetivo é sempre mostrar o melhor de quem está do nosso lado. Isso. Sempre. Isso. Então vamos começar com uma que eu acho que é bem legal. Felicidade é Família. uma qualidade sua. Agregadora. Olha, Desculpa. Sinceridade. Um defeito. Rabugento. Quem é o melhor jogador no mundo na atualidade? Na atualidade, Mbappé, francês. Um jogo. Flamengo e Botafogo, decisão de 1992, o segundo jogo, que a gente foi campeão brasileiro. cara, eu quero ter a memória dele. Não, os Eu detalhes, quero, né? A riqueza eu de quero. detalhes. A riqueza de detalhes. Ele na lembra o resposta. nome, o dia, o lugar, tudo. No Caraca. futuro ele vai lembrar Foi o que sobrou, né? Mas sobrou muita coisa. Mas que bom que sobrou, porque é muita memória boa. Uma saudade. Minha mãe. A flamenguista. A flamenguista. Dona Vilma era... Dona Vilma foi, na verdade, não só para mim, mas como meus irmãos, aquela figura guerreira mesmo, né? Porque minha mãe viveu o período da família de tudo, né? Família burguesa de João Pessoa, e depois com a queda, vamos dizer, da família, ela viveu a parte onde teve que vender enciclopédia para eu estudar, e meus irmãos estudarmos em colégios, vamos dizer assim, mais qualificados, né? Então, o fato dela ter vivido um pouco todas as duas fases da vida dela,
pra gente foi um recado muito grande que deixou, infelizmente, já processo natural. Claro. Né? Mas fica a saudade. 86 anos, muito bem vividos do lado dela. Que bom. É uma pessoa que é você saber que você recebeu valores de verdade. Que valores que o dinheiro não compra. Isso aí é... Inclusive um amor chamado Flamengo. Um ídolo. Um ídolo, Mohamed Ali, Uau. Cassius Clay. Uma história. Né? Essa aqui você pode escolher como você vai responder. Um cantor, uma cantora ou um grupo ligado à música. Caramba, tem tantos. É difícil. Nesse universo, cantora Alcione, para mim, amarrou imbatível, né? Fantástico. E o Emílio Santiago, acho que Também. foi outro. E o grupo é o Fundo de Quintal, né? Que Fundo de quintal. Raiz, colocou né? a gente. Raiz, começou. Tá aí outro pagode que eu podia achar samba por aí, diferente. O Júnior depois pode dar uma dica pra gente. Uma música e um samba. Uma música englobando tudo, uma música que seja especial para você e um samba especial para A você. música é a Amizade do Kleber Augusto e do Bicudo. Bicudo, A amizade. Linda, linda. Padrinho da minha filha. É? Da minha filha, da minha irmã. É. Lá da Ilha do Lá Governador. da ilha, isso. Nós somos da ilha. Pô, essa música, eu acho que ela... Todas as vezes que a gente canta essas músicas no nosso projeto músico social no Samba da Sopa, quando a gente canta essa música, a gente vê o brilho nos olhos das pessoas. As pessoas se arrepiam, né? É. Meu pai chora com essa música. Impressionante. Um samba. Amizade. Não, mas eu escolhi uma música que seja marcante, né? E um samba, assim. Samba Que enredo. você é uma pessoa ligada com O samba enredo. Ai, podia E ser. essa nós samba temos, enredo. nós temos Braguinha, da Mangueira, 1984, no inauguração do Sambódromo. A Portela ganhou junto com a foram Isso, campeãs as duas. Super campeã. Olha aí. Os dois campeões. Qual será a final da Copa do Mundo do Catar? Eu espero que o Brasil esteja no final pelo trabalho, né, que a gente faz, que a gente gostaria de que acontecesse com a Argentina. Uau! Seria uma Haja final. coração. A final, eu acho que é a final que a maioria dos brasileiros gostaria, tá? É uma final. Ai, não gostaria não, eu tenho uma palpitação. Com qual jogador da atualidade você gostaria de ter jogado? Na atualidade, gostaria de ter jogado com o Marcelo do Real Madrid. Imagina esse Jogava jogo, na hein, minha gente? posição, Eita. do lado dele. Né? Eu acho o Marcelo... Como meia, tu no meio. você jogando Marcelo ali, na não, lateral. Eu faria uma lateral, ele ia pro meio, a gente trocaria. Vamos trocar. Confundiu o adversário, eu tenho até pena de quem estivesse do outro lado, jogando. Um sonho. Filhos criados, neto criado. Acho que a coisa fica muito mais nesse lado, né? De ver eles bem. Numa palavra, quem é o Júnior? É esse que vocês viram aqui. Né? Falando aberto, sinceridade, sem meias palavras, rabugento em alguns momentos. Com a gente não foi. Gente, olha. se todo rabugento fosse como ele, Tava o mundo bem, estava né? muito É bem. verdade. Mas com um sorriso sempre para todo mundo. Fantástico. Vamos. Nossa, essa assinatura, olha. Tem peso. Tem Essa peso. camisa tá Tem ficando. peso. Nós temos a nossa. Lá em Portugal a gente chama de camisola. Camisola. Aqui a gente pode chamar de camisa. Tão bom voltar à nossa raiz, né? Poder falar nossas Ai, Mas palavras. Portugal, tudo, a sem gente ama preocupação. vocês também, ó. Coração. É só uma nostalgia. É gente. é só um momento, né, de visita. Muito bem. Olha aí. Agradecer novamente a AGR Studios, que nos cedeu nossa sede, casinha no Brasil. sede oficial do IBcast no Brasil. E sempre que a gente voltaremos para o Rio, voltaremos para a Barra, aqui no estúdio deles, no Le Monde. Muito bem, olha ali que lindo. Ah, Um abração do amigo Júnior. essa camisa tá ficando boa, hein? Tá muito. Gente, eu queria Essa camisa vai valer um dinheiro daqui a pouco. hein? Vai. Ou já está valendo. Já está, né? Já está. Agora ganhou aqui mais alguns zeros na Que conta. bom. Fantástico. Júnior, a gente gostaria de te agradecer muito Obrigado a disponibilidade, a vocês. trazer essa tua história toda aqui. E eu vou te dizer, pra mim que tem um irmão
que é lateral esquerdo, e conversar com um cara que fez tanta história... Espero que ele esteja na Copa. Eu né? muito mais. Eu espero estar junto lá, inclusive, e vendo esse sucesso da seleção e dele, consequentemente, estamos torcendo por isso. Mas para mim é uma honra. Obrigado. Eu escutei muitos anos o meu pai é muito fã seu também, falar de você, e hoje estar aqui falando contigo para mim é uma honra. Muito obrigada e obrigada a disponibilidade, acho que é de todas nós. Claro. Muito obrigada. Nossa, felicidade imensa, inaugurar né? a nossa temporada Brasil. Não podia ser melhor, né? Exato. Uma pessoa querida como você, que graças a Deus tenho a oportunidade de conhecer, né? De conviver aí há tanto tempo, infelizmente longe, né? Do nossos sambas e de tudo. Mas é bom demais ter você aqui. Obrigado a vocês. Eu acho que... Gostou? Principalmente para os patrícios, né? Que não tem muita oportunidade, né? Sim, por mais que você faça, vamos dizer, entrevista e tal, essas coisas. Falar um pouco fora do futebol. É isso. Essa é a nossa ideia. Então, você gostou? Te conhecer. Adorei. Gostou? Pô, se tiver outro convite daqui a algum tempo... Olha, porque história é o que não falta, né? Dá pra ter episódio 1, 2, 3, uma temporada só com o Júnior. Temporada 2 Brasil, Júnior de volta. É isso aí. Estarei presente. Fantástico, Aninha. Muito obrigada. Beijo pra beijo você. a todos. Obrigado pra todo mundo. Beijo pro meu amigo Beto Guimarães aqui, que é dono desse estúdio E aí, fantástico. Beto? Muito bom rever. Muito bom obrigada. rever. Gente, acabamos mais um episódio do Ibcast. Beijo, a gente se vê. Beijo. Tchau. Tchau.